Bom dia, gente. De novo, bom dia. Essa é a última aula de vocês hoje ou não? Gente, vamos aguardar só mais um pouquinho para ver quem vai entrar mais, tá? E aí a gente começa a falar o que temos a falar. Então, gente, vamos lá. Seguinte, como eu tinha comentado na aula anterior, na aula de história, agora a gente vai falar um pouquinho do que, de certa forma, a gente começou a falar ali na nossa aula anterior sobre o fim da Segunda Guerra Mundial. Por que isso? Porque o tema de sociologia ele trabalha com a ideia da ordem internacional. Ele tenta fazer uma relação com o que a gente chama da velha ordem internacional com a nova ordem internacional, que é a ordem mundial, como eles gostam de chamar. Então, vamos lá. Mas, para a gente começar a falar sobre essa ideia de ordem mundial, eu lembro que na semana passada eu tinha comentado com vocês sobre o que está acontecendo entre a China e os Estados Unidos. Então, eu fiz essa relação, eu cheguei a comentar brevemente. Por isso, eu me dei autorização de começar a aula de hoje falando sobre o que a gente, ou que alguns estão chamando, de uma possível Guerra Fria 2.0. Eu achei curioso, eu não tinha visto esse termo 2.0, mas eu já tinha visto algumas pessoas relacionando o que está acontecendo com a China de uma Guerra Fria, de uma Guerra Fria, né? Mas não 2.0. Mas achei isso aí curioso. E aí, curiosamente, mais uma vez, ontem saiu uma reportagem de que a China criou algumas retaliações, fez algumas retaliações contra alguns políticos estadunidenses, né? Então, alguns políticos estadunidenses não podem mais ter algum tipo de relação com a China e por aí vai. Enfim, né? Mas quando eu vi o tema, eu falei, vou começar a pesquisar aqui para a aula, vou começar a ver coisas que eu posso falar para a aula. E aí eu fui pesquisar reportagens que falavam justamente sobre esse conflito aí que está ocorrendo entre China e Estados Unidos. E aí ele vem e fala o seguinte, ó, não lembro agora de qual site é essa reportagem da imagem aí. Das ameaças ao fechamento de consulados, a escalada da Guerra Fria entre os Estados Unidos e China e seus impactos.
relação diplomática entre as duas maiores economias do mundo está cada vez pior e começou a afetar o desempenho das bolsas. Então, essa reportagem é recente até. Aqui eu estou lendo aqui, 24 de julho de 2020. Então, uma reportagem que tem aí 2 semanas e que mostra como essas questões elas estão sendo desenvolvidas. E aí eu lembro que na aula da semana passada, eu comentei com vocês sobre o aplicativo TikTok, né? Que esse aplicativo ele está em vias de ser proibido nos Estados Unidos. E aí alguém lembrou bem que há algumas informações, há alguns boatos quanto à compra do parte do aplicativo pela Microsoft, que aí isso impediria dele ser proibido. E aí, repara, o TikTok hoje, é como eu falei, eu não tenho esse aplicativo, porém sei como funciona. E eu vi agora, né, que eu tenho o Instagram, e eu vi agora que o Instagram ele adotou uma ferramenta dentro do próprio aplicativo, obviamente, que é semelhante ao TikTok. E aí, o TikTok é febre, né? Até onde eu sei é febre, né? Um monte de gente repetindo os vídeos, fazendo os vídeos aos montes, né? Tem coisas do TikTok que eu vejo 30 vezes, porque parece que as pessoas não têm criatividade, fazem a mesma coisa. Mas, enfim, hoje é uma febre. E aí, além do TikTok, há na China também um aplicativo que ele é muito forte, que é o WeChat, que é uma espécie de WhatsApp deles. Tá? Então, a maior parte dos chineses usa esse aplicativo WeChat. E os Estados Unidos ele também quer proibir a utilização desse aplicativo lá em seu território, sob toda essa ideia de que eles são usados para espionagem chinesa. E aí, essa semana passada, eu vi uma notícia de que o Trump ele falou que se os cidadãos americanos não quiserem ser espionados, é bom que eles excluíssem esses aplicativos de seus respectivos celulares. Também tem o Baidu. E aí, na hora que me veio na cabeça é o seguinte, pô, engraçado, o presidente dos Estados Unidos fala isso, né, se não querem que sejam espionados, quando eu já tinha falado na semana passada para vocês que os Estados Unidos constantemente faz uma série de espionagens a diversos países, a diversas pessoas. Por exemplo, havia um projeto nos Estados Unidos, se você quisesse entrar no território, você começaria a ter que ceder a senha das suas redes sociais para o governo fazer investigações para ver se você não tem envolvimento com algum movimento que vise estabilizar nesse nível, né? Então, assim, os Estados Unidos defendeu uma coisa, né, dizendo que como se eles não tivessem feito isso também na história. Mas, enfim, isso é mais um episódio, essa é mais uma característica de todo esse conflito que a gente está vendo entre os Estados Unidos e a China. E, sinceramente, se alguém chegar e me perguntar, Lucas, o que tu acha que vai dar nisso? Eu vou falar, eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Mas vai dar em uma guerra? Não, provavelmente não. Mas quais serão os rumos disso aí? Eu não sei. Eu sei que, querendo ou não, essa disputa está impactando, como a própria reportagem já está colocando aí, todo o desempenho das bolsas, né, financeiras, está impactando a economia mundial. E aí, um dos maiores impactados nisso provavelmente pode ser o Brasil, tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. Tá? Não sou especialista em política, estou longe de ser, mas olhando para isso, o Brasil, se ele adotar uma posição de qualquer um dos dois lados, o Brasil tem muito a perder. Então, nesse caso, o Brasil seria uma posição adequada, seria uma posição de neutralidade, visto que hoje o Brasil é um parceiro, pelo menos do ponto de vista político, dos Estados Unidos forte, né? E a China é o maior parceiro econômico do Brasil. Então, assim,
o Brasil tem muito a perder, qualquer que seja o lado que ele tomar nessa disputa aí. Mas, enfim, e aí pesquisando sobre isso, quando eu olhei ali, apareceu para mim a Guerra Fria 2.0. E no site Economic, tá? É um site ligado ao UOL, é um blog ligado ao site UOL, o César Sperandio, que é o blogueiro, o jornalista blogueiro desse site, ele coloca que essa ideia de guerra 2.0 é o seguinte: envolve uma disputa de poder econômico com tentativas de dificultar a evolução do oponente, também no desenvolvimento de novas tecnologias e inteligência artificial. Então, ele já resumiu para a gente muito bem o que seria esse conceito de guerra 2.0, o que muito está se colocando hoje entre China e Estados Unidos. Lembra que eu falei lá com vocês sobre a questão do 5G, da Huawei, que hoje ela é a líder dentro desse projeto? Então, basicamente, essa ideia. Né? E é isso que ele coloca, com a evolução do oponente, também no desenvolvimento de novas tecnologias e inteligência artificial. Então, ela está não só pautada numa questão econômica, mas ela também está pautada nesse desenvolvimento de tecnologias. Não à toa, nos últimos tempos, a gente tem visto muito nos jornais notícias que ligam hackeamento de dados. Então, os Estados Unidos acusou a China de hackeamento de dados. Em algum momento, eles, inclusive, alegaram que a China estava tentando hackear as pesquisas quanto à produção da vacina, e aí também, em algum momento, fizeram algum tipo de acusação contra a Rússia. E aí, olha só a quantidade de coisas que eu estou colocando, que envolvem essa situação atual e todas essas discussões que estão acontecendo. Ou seja, uma série de questões que começam a chamar a nossa atenção para essa possível guerra fria 2.0, que ainda envolve a Rússia, né? Por mais que a Rússia esteja de lado. Mas hoje, só para a gente ter uma noção, a Rússia anunciou que vai ter a primeira vacina registrada no mundo contra a Covid-19. O nome da vacina é Sputnik V, que aí traz menções a toda aquela ideia da Guerra Fria, que há uma... Assim, a questão da vacina da Covid-19, ela está mostrando, em alguns locais, uma disputa para ver quem vai produzir mais rápido. Para quem vai ganhar os louros em relação à produção da vacina. E aí isso gera um temor muito grande, principalmente na OMS, em relação, beleza, essas vacinas, elas de fato, elas estão sendo preparadas. E aí um ponto importante, toda e qualquer vacina que sai até o ano que vem, ela já está sendo preparada em tempo recorde. Nunca na história da humanidade se produziu uma vacina tão rápido quanto a gente está produzindo agora. A vacina que foi produzida com maior rapidez, se não me engano, foi a Diabola, algo assim, não lembro agora, que demorou 5 anos. Então, 5 anos para produzir. A gente vai estar produzindo uma vacina, se Deus quiser, né, em 1 ano. Em 1 ano, vai estar se conseguindo produzir uma vacina. Isso como uma grande consequência de todo esse processo de globalização que a gente está vivendo hoje. E aí, uma parada que eu estava lendo hoje, e é realmente muito interessante, que faz parte dessa discussão como um todo que a gente está aqui, de nova, velha ordem mundial, por aí vai. Hoje, assim, a gente é bombardeado por uma série de informações em relação à Covid-19. Então, a gente está vendo a cada dia uma novidade em relação à doença, onde que ela pode afetar, uma forma de tentar minimizar os danos e por aí vai. Repara o quão é importante esse aspecto, né, de que hoje a gente tem acesso a tanta informação e tanta tecnologia que a gente consegue conhecer a doença numa rapidez gigantesca. E mesmo assim, não se conseguiu ainda conhecer totalmente a doença que a gente está vendo hoje. Só que a gente está falando de doença aqui. E aí algo que está chamando muita atenção, né, nessa discussão toda da doença, da Covid-19, é uma ideia que se coloca sobre a politização da pandemia. A OMS ela vem pedindo constantemente para que pare de se politizar a questão da Covid-19.
Como assim pare de se politizar a questão da Covid-19? Ela pede isso no intuito de parar de alegar que a doença ela foi criada por um país A, país B, país C, ou evitar que disputas políticas possam interferir nas medidas que vá se adotar para tentar minimizar, para controlar a doença. Então, está acontecendo isso. E aí, repara, quando a gente fala da vacina, a questão da vacina em alguns locais está sendo politizada. Por exemplo, há um temor muito grande da comunidade científica quanto à vacina que o Putin, que é o presidente da Rússia, hoje ele alegou que vai ser registrada a primeira vacina, porque em nenhum momento se colocou, né, se mostrou as pesquisas que foram feitas para dar uma confiança à comunidade científica. Porque toda pesquisa científica ela é publicada e aí tem a fase que eles chamam de pré-print. O pré-print é a fase no qual você publicou, mas ninguém revisou e confirmou. Porque para uma pesquisa ela ser confirmada, ser colocada como verdadeira, legal, importante, ela precisa ser revisada por outros cientistas. Até o momento, essa vacina da Covid da Rússia não foi revisada por ninguém. Ninguém teve acesso às pesquisas. Então, há um temor muito grande, não só quanto à eficácia da vacina, se ela vai funcionar ou não, mas possíveis efeitos colaterais que ela pode causar. E aí isso vem numa disputa de quem quer produzir primeiro. Que tem toda aquela ideia, né, da disputa da Guerra Fria de tecnologia, de quem iria levar o homem primeiro à Lua, de quem ia trazer mais tecnologia. Então, há toda essa disputa ainda hoje. Eu tenho visto isso muito como uma disputa bem forte mesmo. E aí faz parte de todo esse contexto. Só que, para além dessa questão da Covid, há essa disputa do ponto de vista tecnológico, que hoje envolve os Estados Unidos e a China. E aí coloca-se essa ideia que eu coloquei da Guerra Fria 2.0. Só que a China, ela semana passada, inclusive, né, em uma entrevista, um ministro da China, das Relações Exteriores da China, falou: não, da China não tem nada de Guerra Fria 2.0. Da gente não há intenção nenhuma, pelo menos foi o que ele falou, da gente não há intenção nenhuma em repeti-la, como eu coloquei aqui. E por que não há intenção nenhuma em repeti-la? Porque ele chegou e falou: primeiro, a gente não é igual à União Soviética daquela época, e a gente também não é igual aos Estados Unidos. Então não há interesse. A gente está tentando se desenvolver economicamente, e ponto final. Mas a gente não sabe até onde vai isso. Só que eu estou falando de Guerra Fria 2.0, estou falando de várias coisas que estão envolvendo disputa entre os países hoje, a questão da vacina, do TikTok, falei a questão do chat, uma série de coisas. Porém, o que foi a Guerra Fria efetivamente? É isso que a gente vai tentar falar rapidamente aqui. Vamos lá. O que é essa ideia da Guerra Fria? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que a gente falou lá na nossa primeira aula ali, de história, três forças, né? Na realidade, antes da Primeira Guerra Mundial, existiam três forças políticas distintas. As forças liberais, e aí vamos associar a Inglaterra, França e Estados Unidos. Havia as forças comunistas, naquele momento, basicamente, União Soviética. E havia as forças fascistas, a Alemanha e Itália. E aí vem a guerra como um todo, dura entre 1939 e 1945, e ela acaba em 45, e aí vem, quando ela acaba, isso vai gerar para a gente uma transformação na política internacional. Então, olha o que eu coloquei aqui, ó. Política internacional pré-Segunda Guerra, política internacional pós-Segunda Guerra. E aí, lembrem que a gente falou sobre política internacional na semana passada. Quando a gente fala em política internacional, a gente fala nas relações diplomáticas entre os países do globo terrestre. Então, havia uma política internacional pré-Segunda Guerra que era dividida entre essas três forças aqui, ó, liberais, comunistas e fascistas. E no pós-Segunda Guerra Mundial, o que a gente vai ver? Que a política internacional ela vai se alterar.
vai sumir do mapa os fascistas e vai permanecer os liberais e os comunistas. Sendo que os liberais, que aqui eram representados pela França, Inglaterra e Estados Unidos, aqui vai ser representada pelos Estados Unidos. E aqui, que era pela União Soviética, continua pela União Soviética. Então, repara, o mundo que ele tinha uma divisão bem grande do ponto de vista da política internacional, quando a gente entra no pós-Segunda Guerra, a gente vai ver um mundo dividido numa ideia de uma bipolaridade. Ou seja, a gente vai ver, de um lado, os Estados Unidos defendendo um ideal capitalista, uma organização mundial voltada para o interesse capitalista, e do outro lado a gente vai ver uma União Soviética defendendo uma organização de sociedade pautada em um modelo comunista. Então a gente vai ver basicamente essas duas diferenciações dentro da política internacional. E isso vai ser um fruto do desenrolar dos eventos da guerra, que tanto França e Inglaterra tiveram suas economias quebradas, né? Aquela ideia de potências globais ficou um pouquinho reduzida naquele contexto, e saíram como grandes nações, como grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, com os seus dois projetos. Não à toa, eu falei com vocês que já na Conferência de Potsdam, a ideia de combater o nazismo foi um pouco deixado de lado para eles se beneficiarem, para eles começarem a dividir o mundo, as suas áreas de influência, conforme seus próprios interesses. Então, a gente começa a observar que no pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo ele fica dividido entre essas duas potências. E aí, esse período pós-Segunda Guerra é o que a gente chama de Guerra Fria, onde a política internacional ela estava pautada, ela estava dividida nessa ideia de bipolaridade. Estava dividida entre União Soviética e os Estados Unidos. Estava dividida entre esses dois aspectos. No entanto, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai notar que teve a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, que eu falei na aula anterior com vocês, que ela tem um papel de mediar a relação entre os países, ou seja, de garantir tudo aquilo que eu coloquei sobre a soberania externa, o que a gente chama da paz de Westfália, né, que vem lá desde a Guerra dos 30 anos. Então, a ONU, pós-Segunda Guerra Mundial, ela tinha essas funções. Tem essas funções. E dentro da ONU, existem alguns órgãos deliberativos, alguns órgãos que tomam decisões. E aí eu comentei com vocês, a Assembleia Geral, que já está dizendo no nome, é a Assembleia Geral, que toma decisões globais e aí envolve todos os países que são associados à ONU, e o Conselho de Segurança, que tem lá o Conselho de Segurança fixo, né, que tem 5 países, que eu já elenquei a vocês também na semana passada. Mas, então, tem a ONU, e aí a ONU, ela vem, né, ela surge pós-Segunda Guerra Mundial e tem esse papel. Só que no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver justamente isso que eu coloquei aqui, que entre os anos de 1945 e 1991, o mundo ele vai estar dividido, a diplomacia internacional vai estar pautada, vai estar dividida nessa ideia de bipolaridade entre União Soviética e entre Estados Unidos. E aí é um ponto interessante. Para alguns, a Guerra Fria ela pode começar em 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e já vem a ideia da doutrina Truman, ou pode começar em 1947, quando há uma perseguição de fato de comunistas por conta do macartismo, que a gente vai falar também em história. Ou, para alguns, a Guerra Fria ela pode terminar em 89, quando há a queda do Muro de Berlim, ou em 1991, quando há o fim da União Soviética. Lucas, qual está certo? Não sei, depende.
depende do que você interpretar como o fim da Guerra Fria. Para mim, Guerra Fria começa em 45 e termina em 91. Para mim, é nessas datas. Mas há quem considere 47 e 89 para início e fim, respectivamente. Aí vai do que a pessoa entende, do que a pessoa estuda, do que a pessoa definiu, tá? Não tem problema algum. Mas, beleza. Dito esta questão, quando a gente fala em Guerra Fria, a gente pensa que a Guerra Fria, a gente tem que entender que a Guerra Fria ela tem essa terminologia, é esse termo, porque geralmente a gente coloca que entre 1941 e 1991, 1945, perdão, e 1991, não houve nenhum momento onde os Estados Unidos e União Soviética entraram num conflito propriamente dito, conflito bélico propriamente dito, né? Numa guerra quente, como a gente chama. Né? E aí, toda vez que eu dou aula de Guerra Fria, se fosse em presencial, teria alguém cantando uma música do Jorge Mateus, que eu acho, ou do Sorriso Maroto. Sempre tem quem faça isso. Né? Não sei se essas músicas, nunca parei para pesquisar, se essas músicas elas tratam justamente com essa ideia, né, de uma guerra fria, né, quando ele quer colocar, obviamente, no contexto amoroso, né, de não haver um conflito entre as partes dentro dessa relação. Mas não sei. Mas, enfim, a ideia da Guerra Fria é justamente isso, de um conflito no qual ele ficou muito mais num campo ideológico do que num conflito armado, efetivamente. E aí, quando a gente fala isso, muitos acham que não houve um conflito. Houve. Durante 1945 e 91, houve diversos conflitos. Diversos. Só que não foram conflitos diretamente entre União Soviética e Estados Unidos, mas entre aliados dos dois, entre áreas no qual os dois buscavam ter influência. Né? Por exemplo, a Coreia, a Guerra da Coreia, onde surgiu a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, foi como um movimento de períodos de Guerra Fria. A União Soviética e Estados Unidos entraram em guerra direta? Não. Mas a ideologia dos dois entraram em guerra ali, perdão. Então a gente começa a ver justamente isso. Então a Guerra Fria foi um momento onde havia uma bipolarização do mundo por conta de projetos, por conta de ideologias distintas, no qual em nenhum momento essas nações elas entraram em conflito bélico, em uma guerra armada efetivamente. Ficou muito mais no campo das disputas ideológicas, ficou no campo da produção das tecnologias. Quem é que vai chegar à Lua primeiro? Então a gente começa a ver que havia uma disputa tecnológica muito forte. Se hoje a gente tem uma série de tecnologias já, né, tecnologias assim, a gente fala, cara, que absurdo. Então, olha, uma parada é a webcam, cara. A gente está tendo aula aqui virtual, aula à distância, por conta de um aparelhinho desse tamanho aqui, a minha webcam. Eu tenho a do computador, mas eu tenho uma outra que eu uso, que é melhor, que ela é desse tamanho aqui, que é a que eu estou olhando aqui agora, é desse tamanho. Então, ela está conseguindo transmitir a minha voz, está conseguindo transmitir a minha imagem para cada um de vocês. E se hoje a gente tem isso que a gente tem, é muito fruto da Guerra Fria. Que essa disputa pela tecnologia, por quem iria produzir mais em menos tempo, levou a gente a esse patamar que a gente está hoje. Então, a gente começa a observar que a Guerra Fria ela vai ser marcada justamente por essa disputa de quem chegasse primeiro à Lua seria a nação mais desenvolvida, seria a melhor nação do mundo. No entanto, a Guerra Fria ela vai ter algumas fases, que é a que eu coloquei aqui, que eu tirei do livro de vocês, que entre 1946 e 53, que é a fase de maior tensão, tá? Tanto nesse período aí a gente vai ter a Guerra da Coreia, por exemplo. Então vai ser a fase de maior tensão logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando vai começar a ideia do macartismo, tá? Entre 1953 e 1969 vai ser a fase de tensão oscilatória, ou seja, vai ser
alguns períodos de paz, outros períodos no qual as tensões elas vão aumentar. Por exemplo, em 59, Revolução Cubana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vai ter ali por volta de 69, né, durante os anos 60, o início da Guerra do Vietnã. Então, vai ser nesse período no qual, alguns momentos, vai ter paz, e aí depois oscila para uma maior tensão. Então, essa fase é bem oscilatória mesmo. Entre 69 e 79, vai ser a fase da detente. O que é isso? É a fase no qual vai ocorrer uma cooperação econômica, não econômica, mas uma cooperação tecnológica entre as partes. Já aquela tensão vai começar a reduzir, e vai começar a reduzir por quê? Porque a União Soviética ela já começa a entrar numa crise. Então, assim, começa a surgir na União Soviética um período que eles chamam de desestalinização. O Stalin ele morre em 53 para 54, e aí a União Soviética ela começa a entrar nesse período. Mas, a partir da década de 70, é um governo na União Soviética que ela vai começar a voltar-se mais para o lado capitalista. A União Soviética ela começa a entrar numa crise maior. Não à toa a gente vai ver que a partir desse período assim, a crise ela é gigantesca, ao ponto de, a partir da década de 80, a gente vê entrar na União Soviética o governo do Gorbachev, que ele vai ter como projeto, ele vai ter como tentativas de recuperar a União Soviética, a perestroika e a glasnost, que a gente vai ver durante a Guerra Fria também em história efetivamente. Mas a ideia que a gente começa a observar é justamente esse. Então, a gente nota que essa Guerra Fria ela é marcada por algumas fases. O início de uma maior tensão, depois começa uma oscilação, passa por uma fase de uma cooperação um pouco mais intensa, até o momento que a gente chega na crise, no enfraquecimento da União Soviética, que tem como grande ponto a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele cai em 89. E aí, para muitos, a queda do Muro de Berlim é o símbolo do fim da União Soviética. Para alguns, ali, a Guerra Fria acaba já ali. Porque o que separava as duas partes não existia mais, que era o grande símbolo da separação, já não existia mais. Então, quando a gente fala em Guerra Fria, a gente fala basicamente nessa ideia. E aí a gente fala nessa bipolaridade existente. Só que eu não vou ficar falando muito, que a gente vai falar disso em história. E aí, a ideia, então, da Guerra Fria é bipolaridade. Quando a gente sai da Guerra Fria e a gente entra no pós-Guerra Fria, começa a se discutir o seguinte: beleza, não existe mais União Soviética. Aquela ordem bipolar do mundo não existe mais. Qual é a ordem vigente no mundo? É a ordem unipolar? É a ordem multipolar? Começa a se discutir isso. O que seria essa ordem unipolar? A ordem unipolar é de que só os Estados Unidos controlaria a política internacional, ou seja, a grande potência é os Estados Unidos, tanto do ponto de vista militar, tanto do ponto de vista econômico, político, uma série de fatores. Só que alguns pensadores falam assim, não, a ordem não é unipolar. O que a gente vai ver no mundo pós-Guerra Fria é uma ordem multipolar. Os Estados Unidos eles podem ser a potência política, mas existe uma potência econômica, e aí começa hoje essa ideia de uma ordem multipolar é cada vez mais forte, quando a gente vê que a tendência é que a China seja a grande potência econômica mundial, não os Estados Unidos. Aí começa a falar, não, a potência militar, na teoria, é os Estados Unidos. Mas hoje se discute muito se os Estados Unidos é a potência militar efetivamente. Não tem como a gente dizer se eles são.
porque a gente não sabe qual é o potencial do exército russo, das forças armadas russas, por exemplo. A gente não tem noção, né? Eles basicamente herdaram a maior parte de todo o armamento, de todo o aparato militar da antiga União Soviética. A gente não sabe qual é o potencial militar da China, a gente não sabe qual é o potencial militar da Coreia do Norte. Então, a gente não sabe o potencial militar de várias nações. A gente tem aquela ideia de que os Estados Unidos é a potência militar porque constantemente a gente vê os Estados Unidos entrando em algum conflito. E aí, essa entrada dos Estados Unidos em diversos conflitos não é à toa. Não é à toa, não. E por que não é à toa? Eu explico para vocês. Pós-fim da Guerra Fria, os Estados Unidos, a princípio, ele se tornou a única potência do mundo, pelo menos a princípio. Não tinha mais com quem disputar naquele momento. Então, repara, é a mesma coisa que eu crio um inimigo a minha vida inteira, e aí, quando esse inimigo ele é derrotado, eu paro para pensar, pô, com quem eu vou brigar agora? Não tem mais com quem brigar. Isso é uma relação que existe muito entre irmãos, né? Quando algum irmão sai de casa para morar sozinho, aí você fala, pô, com quem eu vou implicar? Não tem mais com quem implicar. Não tem mais quem eu colocar a culpa, né? A relação entre irmãos é muito pautada nessa ideia. E aí você fica sem saber o que fazer, né? Você tem que arranjar alguma coisa. É mais ou menos algo que aconteceu com os Estados Unidos, né? Logo após o fim da Guerra Fria, eles falaram, pô, e agora? Com quem eu vou arranjar os conflitos? Não tem. Eu preciso criar um inimigo. Até porque a minha indústria, né, a parte da minha economia que é mais importante é a indústria bélica. Eu já cheguei a comentar isso com vocês, que sempre em época de crise, os Estados Unidos ele entra numa guerra e recupera a sua economia. Se a gente pegar os gráficos, a gente vai ver crise. Aí aqui, lá embaixo, tem uma guerra. E aí o que acontece? A economia cresce. E aí vai nesse ciclo. E aí, quando acaba a Guerra Fria, eles buscam o inimigo. E quem era esse inimigo? O que eles começam a taxar como terrorismo internacional. Eles começam a alegar que existe toda uma movimentação terrorista no mundo. E que essa movimentação era uma movimentação que os Estados Unidos, como defensora da liberdade, da democracia, ela tinha que empreender essa luta. Então, a gente começa a observar que, pós-fim da Guerra Fria, é que começa a surgir o terrorismo. Até antes da Guerra Fria não existia. Curiosamente, passa a existir. E olha só o quão curioso é. Desde o fim da Guerra Fria, todas as guerras que os Estados Unidos entrou ou empreendeu, por exemplo, vou pegar só três nomes aqui. Saddam Hussein, Osama Bin Laden e Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, se não me engano, ele era da Líbia. Ele era da Líbia, o Saddam do Iraque e o Bin Laden do Afeganistão. O Bin Laden, ele foi financiado, o grupo do Bin Laden, ele foi financiado pelos Estados Unidos durante a década de 70. E ele foi financiado pelos Estados Unidos durante a década de 70 por conta da guerra do Afeganistão, que a União Soviética tentou invadir o Afeganistão. E aí o que os Estados Unidos falaram e fez? Financiou o Bin Laden para combater a invasão dos soviéticos. A mesma coisa é o Saddam. O Saddam ele foi apoiado pelos Estados Unidos, também como forma de evitar uma aproximação da União Soviética dentro do território. O Gaddafi, ele também. Ou seja, em um determinado momento da história, esses caras eles foram apoiados pelos Estados Unidos, porque era necessário combater a União Soviética, era necessário combater a expansão do comunismo. Quando não há mais porquê, a gente vai observar que, curiosamente, esses movimentos eles foram taxados de movimentos que apoiavam o terrorismo no mundo. E aí, olha só, aqui eu não estou negando, tá? Eu não estou negando de que os Estados Unidos sofreram um ataque terrorista liderado pelo Bin Laden. Eu não posso dizer, existem teorias
da conspiração que falam que, na realidade, nunca houve um ataque terrorista, que, na realidade, quem fez aquilo foi o próprio Estados Unidos. Eu não sei, não posso falar. Eu não vou compartilhar de teorias da conspiração. Mas, quem quiser ver, tem um cineasta que ele só faz documentários, que é o Michael Moore. O Michael Moore ele tem um documentário que ele fala justamente sobre o 11 de setembro. E no 11 de setembro, ele mostra... primeiro, ele fala que a família do Bin Laden já tinha relações econômicas com a família do Bush, que era o presidente dos Estados Unidos na época, então já eram conhecidos. E quando há o ataque dos Estados Unidos, quando há o ataque de 11 de setembro, o presidente dos Estados Unidos na época, que era o George Bush, o filho, ele estava numa escola contando historinha, e assim que ele recebe a notícia, o que é de se imaginar? Que, pô, estão atacando as Torres Gêmeas? Aí, meu amigo, sai daí e vai direto para algum lugar. Pô. Vai direto para algum lugar, para um bunker, sei lá o quê, vai para tomar as decisões, mas ele recebeu a notícia e continuou contando as histórias. Isso alimentou muito essas teorias de que havia, né, uma participação dos Estados Unidos. Porém, o Michael Moore ele comprova efetivamente que assim que há o ataque terrorista, rapidamente a família do Bin Laden, que tinha muitos familiares do Bin Laden moravam nos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos faz toda uma ação para retirar a família do Bin Laden dos Estados Unidos. E aí retira. Ou seja, começa a gerar especulações quanto a isso, porque durante muito tempo houve uma aliança entre os Estados Unidos que financiou. A mesma coisa, por exemplo, hoje, os Estados Unidos até perdeu muita força. Hoje, os Estados Unidos, um dos maiores inimigos dos Estados Unidos, é o ISIS, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um braço armado do grupo do Bin Laden. Eu esqueci agora qual é o nome do grupo do Bin Laden. Não vem de forma alguma, perdão, gente. Mas então, o que eu estou querendo colocar é o seguinte: repara, hoje as forças que são consideradas terroristas, em algum momento foram financiadas pelos Estados Unidos. O Estado Islâmico é um caso desse. E aí, o que a gente começa a observar? Isso abre espaço para diversas teorias, para criação de diversos pensamentos que trabalham justamente com essa ideia de que era necessário, pós-Guerra Fria, você criar um inimigo para se combater. Era necessário fazer isso. E aí se criou a ideia do terrorismo. E isso é muito forte dentro dos Estados Unidos ainda hoje. Quando a gente vai ver filmes dos Estados Unidos, da época da Guerra Fria, geralmente Al-Qaeda, isso, muito obrigado, Caio, Al-Qaeda, não vinha de forma alguma. E aí, durante a Guerra Fria, o inimigo retratado nas séries, nos filmes estadunidenses, era um russo. Passou a Guerra Fria, o que a gente começa a observar? Que o inimigo ele sempre é um grupo terrorista. É um grupo terrorista árabe. Não é à toa. Principalmente depois do ataque do 11 de setembro. Então, geralmente, a gente vai ver isso. Alemão, só se for durante a guerra, né? Só se for durante a guerra. Mas hoje alemão é muito pouco. E aí, de vez em quando, há um inimigo que sobressai. Né? Tem um filme que nem gerou uma polêmica fora do comum e nem foi lançado, que o inimigo era Coreia do Norte. Se eu não me engano, eles inclusive matavam o Kim Jong-un. Se eu não me engano, o filme não foi nem lançado por isso. Então, repara, de vez em quando os filmes mostram isso. E aí, isso não é só em filme, em história em quadrinho também, tá? Tem uma história em quadrinho, só para encerrar, se não me engano, Savage Dragon. Que eu estou pegando aqui para ver se eu consigo mostrar a vocês. Ó, aqui, já apareceu. O Savage Dragon, ele é um personagem que, assim, eu não vou saber dizer o que acontece para ele se tornar o que ele se tornou. Vocês estão conseguindo ver aí? Ou não?
E eu botei para transmitir a tela. Ah, beleza. E aí, Savage Dragon, ele é um personagem, eu não faço ideia de como ele se transformou assim, né, como ele ficou assim, mas ele entra para a polícia de Chicago, se eu não me engano. Não à toa, o Obama ele é um político de Chicago. E aí ele entra para a polícia de Chicago e ele tenta combater inimigos. E aí, um dos inimigos que ele tenta combater, olha só, aqui é mais horrível esse daqui, esse aqui está melhor. Ó, um dos inimigos que ele tenta combater é o Osama Bin Laden. Né? E quem vai combater? Olha quem está aqui, o Obama. Ó, Obama versus Osama. Se criou um inimigo dentro dos Estados Unidos que deveria se combater a todo custo. E aí, olha quem está aqui atrás, ó, a Estátua da Liberdade, ou seja, o Osama, ele é o responsável por tirar a liberdade do mundo, a democracia. E os Estados Unidos é quem vai salvar a liberdade. E aí quem vem aqui, ó, Savage Dragon. Cara, quando você olha essa historinha aqui, tu fala, nossa, que coisa maravilhosa, que história legal, não tem nada por trás disso tudo. Né? Então tem toda essa ideia. E aí tá aqui para salvar a liberdade. Aí, ó, essa aqui claramente foi para apoiar o Obama na campanha eleitoral. Né? Então, repara como essas histórias elas visam criar na mentalidade dos Estados Unidos, do estadunidense, tudo isso de guerra ao terror, constantemente vivendo uma guerra ao terror. Reparem isso nos filmes que vocês forem assistir. Né? Essa capinha aqui eu nunca vi, essa aqui é a nova. Tem o Trump Kill the Aliens, matem os aliens. E aí, talvez, ó, tem que olhar a historinha para ver o que eles estão colocando. Então, tem muito dessas questões. Isso, ó, mais uma vez, ó, associando o Osama, associando o islâmico, o árabe, a essa ideia. Então, hoje nos Estados Unidos está ainda muito forte, toda essa pauta de lutar contra o terrorismo. No entanto, o que a gente está observando? Que ainda, né, de vez em quando, a gente vê algumas disputas baseadas nesse quesito aqui de guerra e China. Então, não sei como está ali efetivamente. Pode ser, né, a capa está dando a entender que o Trump está como um vilão. Pode ser, a capa passa essa imagem. Mas uma capa nunca quer dizer muita coisa. Né? Uma capa, às vezes, é a mesma coisa que a gente lê uma história em quadrinho, a mesma coisa que a gente lê uma reportagem só pela manchete. A gente lê a manchete, quando a gente vai ler a reportagem, não tem nada a ver. Então, é muito isso. Essas capas que eu falei ali, elas basicamente realmente mostram isso, porque eu já tive um contato maior com elas. Né? Mas essa aí do Trump eu sinceramente não sei. Mas o que eu quero chamar a atenção é de que essa nova ordem internacional está sempre com os Estados Unidos envolvidos. E aí parte de um preceito de que tem que se combater o terrorismo, que é necessário, né? E hoje, né, de vez em quando a gente vê o inimigo dos Estados Unidos mudando. Hoje é a China, mas há um tempo atrás foi a Coreia do Norte. E aí, o que a gente está vendo hoje? Esse ano nos Estados Unidos, só para encerrar, é ano de eleições, é um ano eleitoral. E está tendo muitas discussões desde 2016 de que a Rússia ela influenciou nas eleições dos Estados Unidos para o Trump ganhar. Então, há muito essa teoria de que as eleições não foram justas, não foram legais, porque houve interferência da Rússia. Porque para a Rússia é benéfico, é atraente que o Trump ganhe, porque o Trump ele é extremista em alguns aspectos. Então, para a política russa, isso é interessante. Então, está rolando uma discussão de que, na realidade, esse ano, a Rússia vai tentar interferir nas eleições em favor do Trump, enquanto a China vai tentar interferir nas eleições em favor do Joe Biden, que para a China é melhor ter o Joe Biden por conta de diminuir as tensões e aí poder ter melhores relações econômicas. Então, repara como essas coisas que a gente está vendo hoje
são extremamente importantes da gente estar sempre ligado. Por isso que eu sempre recomendo a vocês, gente. Vocês estão no segundo ano que vem, vocês vão fazer vestibular, muitos de vocês vão fazer, ou quem não quiser, um direito, obviamente, né, mas muitos também vão fazer concurso público, e aí, concurso público exige conhecimento de atualidades. Né? Vestibular exige conhecimento de atualidades. Mas não quero fazer concurso público nem vestibular. Exige conhecimento de atualidades. A gente precisa conhecer o contexto no qual a gente está inserido. A gente precisa refletir sobre tudo isso que a gente está vendo aqui. E aí, particularmente, tá? Sites que eu recomendo que vocês acompanhem notícias. São interessantes. Eu acompanho no G1, mas assim, acompanho no G1 por preguiça mesmo, mas tudo que eu leio, eu faço a minha reflexão crítica ali. Mas sites da BBC é interessante, BBC Brasil, o País Brasil, Opera Mundi é interessante. Também tem um do Le Diplomatique, né? Basicamente, são todas empresas jornalísticas internacionais. Eu prefiro as de lá do que daqui. Mas, assim, são sites extremamente interessantes para vocês começarem a acompanhar todas essas coisas que a gente sempre vai tentar relacionar aqui nos nossos conteúdos. Beleza? Eu já passei da hora, né? Vocês devem estar me odiando aí, tá? Mas o que a gente tem para falar, discutir, era basicamente essa ideia. Esse slide já está lá na pasta do Google Drive, para quem quiser acessar. Vou mandar também pelo Escola Web. E é isso. Beleza, pessoal? Deu para entender o que a gente falou hoje? Alguma dúvida? Não? Super tranquilo? Tá? Se tiver tudo tranquilo, a gente se vê na semana que vem. Né? Já vou desejar um ótimo fim de semana para todo mundo, já que a gente não vai se ver. Acabamos de sair, mas já desejo um ótimo fim de semana para todo mundo. Continue se cuidando. A gente se vê lá na terça que vem, tá bom? E é isso, pessoal. Vou botar essa aula mais tarde no YouTube e jogo o link no Escola. Um abraço e beijo para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, galera.